irmãos vão passar, levar para casa e botar em prática. Que o Mestre Jesus nos abençoe e que assim seja. Boa noite a todos. Mais uma vez agradecemos pela presença de cada um de vocês. É muito importante tê-los aqui mais um dia. E nós estamos um pouquinho distantes, vejo o Ronaldo com calma. Então, muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Esperamos que o que nós consigamos trazer hoje aqui faça um pouco de diferença na vida de cada um. Vamos lá, então. Vou fazer um pouco da leitura e a gente conversa depois. O livro é o mesmo de sexta-feira, que a gente usa como base, Imensidão dos Sentimentos. E o tema de hoje é Entendendo as Contradições. O que nos impede de ouvir o que os outros têm a partilhar? Qual o motivo de tantas interpretações discordantes? Por qual razão aceitamos facilmente certas ideias, pensamentos ou definições e rejeitamos de forma quase que imediata outros tantos? Por que certas pessoas não conseguem entrar no eixo da conversa e divagam radicalmente sobre qualquer assunto? Quais os motivos dos bloqueios psicológicos que tenho e que me dificultam o entendimento do que a outra pessoa quer dizer? Se questões como estas fossem mais intensamente autoanalisadas, com certeza teríamos maior lucidez e compreensão para entendermos o porquê das inúmeras contradições que nos são apresentadas no cotidiano. Saber quem somos, como pensamos, reconhecer as reais intenções de nossos atos e atitudes, perceber os mecanismos psicológicos que produzimos e utilizamos, nos aumentará as dimensões da inteligência e do coração, bem como nos capacitará a ouvir, entender e expressar corretamente as informações, situações e ocorrência com as quais deparamos no dia a dia. Divisando o funcionamento do reino interior, conhecendo a nós próprios, poderemos adquirir importantes subsídios para compreender os processos que regem a nossa casa mental, pois esse entendimento nos levará a descortinar os verdadeiros princípios da autotransformação. Porque o mesmo espírito, se comunicando em dois centros diferentes, pode lhe transmitir sobre o mesmo assunto duas respostas contraditórias? A comunicação entre duas criaturas, encarnadas ou não é tão fácil quanto parece. Quando nos comunicamos, nem sempre conseguimos compartilhar nosso senso de identidade, pelo fato de que ainda não saímos da sombra do cárcere de nós mesmos. A comunicação é genuína e perfeitamente assimilada, seja na dimensão física, seja na astral. Só quando existe estreita e forte sintonia vibratória entre ambas as partes, os seres ecoam uns aos outros simplesmente quando abrem as comportas da alma. O desenvolvimento espiritual proporciona a abertura de todos os chakras. Em razão disso, as criaturas passam a se expressar verbalmente com objetividade e com uma pronúncia tranquila e agradável. Os seres que se aperfeiçoaram falam ou se comunicam de modo claro e sintético, pois aliaram a iluminação do chakra coronário com a do chakra laríngeo, responsável pela emissão da voz. Se não exercitarmos o autoconhecimento, seremos pessoas sempre muito confusas,
sem possibilidade de desenvolver uma coerência interna sobre os nossos sentimentos e pensamentos, e sem condições básicas de transmitir o que pensamos ou sentimos. Em virtude disso, não teremos elementos para bem traduzir o que vemos no exterior, situações, acontecimentos, atos e sentimentos dos outros, pois o nosso interior estará embaralhado. Pensamos ter decifrado corretamente as ideias, os conceitos e as emoções de outros seres, fora ou dentro do veículo físico, e depois descobrimos que a mensagem real era completamente diferente, o que nos obriga, em muitas ocasiões, a reavaliar nossa faculdade psíquica de perceber as sensações espirituais. É quando aceitamos que somos indivíduos em crescimento, estagiários ao longo das fases do processo evolutivo. Por isso, quando admitimos nossa compreensão limitada, ou seja, nossa evolução cíclica, aceitamos com maior naturalidade os equívocos de interpretação em que incorporemos das ideias ou pensamentos dos espíritos. Todos nós, em várias circunstâncias, temos lapsos em nossas comunicações. Portanto, checar nossos pressupostos e intercâmbios medianímicos nos traz reais benefícios pelo aprimoramento da nossa faculdade do sexto sentido. Vou começar perguntando: quem aqui já se magoou com alguém por a pessoa discordar da opinião? Unânime, né? Todo mundo. Eu acho que ninguém nunca, todo mundo já passou por isso. E é uma situação que a gente vai abordar mais hoje. Eu, no caso, vou falar um pouco mais sobre isso. O Ronaldo, eu não sei o que ele vai abordar, também não sabe, Ronaldo. Bom, o que acontece? Cada um de nós tem uma posição sobre um determinado assunto. A gente tem uma forma de enxergar. Como a gente sempre fala aqui, cada um está num processo de evolução diferente, então enxerga a realidade de uma maneira diferente. Raros os casos que são iguais, que enxergam da mesma maneira certa situação. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente está em grupos, ou em grupo de trabalho, grupo de amigo, numa reunião familiar, e a gente está debatendo, conversando sobre certo assunto, às vezes alguém expõe alguma coisa e a gente acaba expondo uma opinião diferente. E a pessoa não recebe muito bem isso. Ela leva para um lado pessoal e ela entende que aquilo é como se fosse uma ofensa, um confronto de ideias. E muitas vezes isso gera algo bem maior, é uma coisa simples que acaba se transformando numa discussão. E muitas vezes isso acontece de maneira diferente. A gente leva para o lado pessoal. Às vezes a gente expõe alguma coisa, a pessoa discorda da nossa opinião porque ela vê de uma maneira diferente e a gente acaba se ofendendo. Eu sempre aprendi assim e tento fazer isso na minha vida particular. Tentar não levar para o lado pessoal. Cada um tem uma opinião diferente. Eu tento escutar o que o outro tem para dizer e tento entender os motivos que levaram ele a pensar daquela maneira. Não quer dizer que ele discordar de mim, ele vai se tornar meu inimigo. Pelo contrário, eu posso aprender muito com essa opinião diferente. Porque quando a gente fala aqui de abrir a caixinha, é isso. A gente está aberto para escutar e tentar compreender como o outro enxerga a realidade da vida. Cada um tem uma realidade diferente, cada um passa por situações diferentes. E as dificuldades vão nos tornando pessoas diferentes. As facilidades, as dificuldades,
o que a gente precisa fazer no dia a dia, vai nos mostrando coisas diferentes. Então é muito difícil tu conseguir conciliar as ideias sempre iguais com as pessoas que tu convive. E muitas vezes acontece de tu ter um problema de opiniões diferentes e acabar alguma amizade, ou acabar algum tipo de relacionamento, ou algum vínculo familiar, tu acaba cortando aquele vínculo com o familiar, porque tu não consegue compreender uma opinião diferente da tua. E quando essas contradições surgem, elas já surgem para que a gente consiga despertar em nós essa vontade de compreender que existe muito mais do que a gente consegue enxergar. A gente enxerga muito pouco. A realidade que a gente vê é muito pequena. Quando tu consegue compreender e aceitar um pouco a realidade do outro, tu vai aprendendo com isso. Essas dificuldades em relacionamentos vai nos fazendo crescer. O que a gente... Eu não sei, eu acredito que a maioria de vocês já tenham escutado essa palavra. Quando a gente se ofende por digamos, quando é contraditório, um ponto de vista contraditório nosso e a gente se ofende, é o nosso ego que está se ofendendo. Porque o nosso ego é o que mantém as nossas crenças, que a gente já falou aqui, nossos paradigmas. A gente entende a vida de uma maneira, a gente tem um paradigma X para viver. É assim que a gente entende que é a verdade absoluta para nós. Quando alguém difere disso, discorda disso, o nosso ego, que é bem inflamado, bem grande na maioria dos casos, ele entende aquilo como uma agressão. E essa agressão fere ele. E é como se ele sentisse que ele estaria deixando de existir, a pessoa estaria deixando de existir pelo fato de concordar com uma opinião diferente da que ela tem, da crença que ela tem, do que ela acredita. Então, quando no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz assim, que o Espírito da Verdade fala, primeiro ensinamento, amai-vos, e o segundo ensinamento, instruí-vos, é sobre isso. Primeiro a gente aprende a ouvir os outros com amor, independente de que seja contrário aos nossos pensamentos. E o segundo, que é instruir-vos. Pegar a informação que o outro tem diferente da tua e colocar lá dentro da cabeça, lá na mente, e fazer uma reflexão. O que ele está falando que pode ser verdade? Porque a nossa verdade, ela não é absoluta. E a gente fala aqui, eu sempre digo, né? Não acreditem em nada do que a gente fala. É isso daí. A verdade do Ronaldo é uma, a minha é outra, e de cada um de vocês é outra. Porque a realidade é imutável. Amanhã a gente pode vir aqui com um pouquinho mais de consciência, né, Ronaldo? E ter uma visão diferente sobre outro assunto. E a instrução que a gente precisa ter é essa, é se instruir, buscar informações, buscar mais conhecimentos, para a gente conseguir desenvolver esse amor, olhar com o amor do outro e aprender com as situações dos outros. O nosso ego, ele existe, só que o ego caminha junto com o espírito. O ego vem da nossa mente. E o espírito é o que nós somos. A nossa mente tenta nos controlar diariamente. E eles andam junto. O espírito tem que se sobressair à mente. Ele tem que usar os ensinamentos divinos que ele já tem, nós já temos dentro de nós, a gente já sabe o que é certo. A gente tem que fazer sobressair
contraditório ao que ele pensa, a verdade dele, e não pode, ninguém pode pensar assim. O ego sempre acha que não pode ser assim, a nossa mente acha isso. Mas quando a gente usa o coração para compreender os outros, a gente usa o amor que existe dentro de nós, dentro da nossa, digamos, da nossa parte que nós somos da fonte criadora, nossa parte que é de Deus que tem dentro de nós. E quando a gente utiliza isso, quando a gente utiliza esse amor que está lá dentro, quando ele brota dentro de nós, a gente consegue compreender melhor os outros. A gente consegue trazer para a nossa vida os ensinamentos que a gente escuta e as coisas que são compartilhadas. Então, a primeira coisa é amar e a segunda coisa é se instruir, buscar mais conhecimento e buscar entender o próximo, buscar entender a situação dele e não levar nada para o lado pessoal. Nada, nenhuma opinião que dão para nós ou que falam é pessoal, é o lado pessoal nosso. Não é porque a pessoa não gosta da gente que ela está falando aquilo. É só o ponto de vista dela e a gente precisa compreender isso. E não brigar por causa disso. Põe seu ponto de vista agora. Até quando é pessoal, não é pessoal, porque é do outro, né? Não é da gente. Quando alguém fala alguma coisa sobre a vida da gente, é o outro que está falando, não é? Né? Aquilo, de certa maneira, não deveria dizer respeito a gente. Eu deveria de parar de falar sobre a minha idade, mas vem na cabeça o século que eu nasci, o século passado. Nós fomos criados de uma maneira rígida, dentro de uma regra social, de uma época diferente, né? E antes disso, nossos pais, nossos avós. Eu sou do tempo que o meu pai, para falar com o pai dele, tinha que esperar que o pai dele chamasse ele. E o meu pai já é um homem adulto. A comunicação da época era uma comunicação muito fechada, muito rígida, regrada com doutrinas, né, ou com ações sociais que não permitiam que as pessoas colocassem as palavras. Eu não lembro bem a época, mas eu acho que foi 78, 79, que foi permitido a mulher votar, né? Me lembro que foi nessa época, foi antes de 80. Então a mulher não tinha voz dentro de uma casa, a não ser para cuidar de filho. E nós chegamos aqui, hoje. E hoje, e aí eu penso assim, Deus nos deu, nós como um animal racional, nos deu a fala, além dos outros animais, né? Nós conseguimos nos comunicar com a fala. E a gente usa mal a fala. Muitas vezes, e aí eu entro no conceito da Karine, as pessoas não querem dizer aquilo que dizem, mas não sabem dizer de outra maneira. E aquilo cria um transtorno, dependendo de onde estiver, da maneira como é colocada, cria um transtorno para a vida das pessoas. A compreensão que a Karine colocou sobre entender o processo do outro, que é difícil, porque a gente não entende o nosso, né? Temos dificuldade de entender a nós mesmos, às vezes, como é que a gente vai conseguir entender aquela outra pessoa que convive com a gente no trabalho, em casa, né? No meio social que a gente vive. E nós estamos passando por uma turbulência a respeito disso, de que um fala uma coisa e o outro entende o outro e já sai para o outro lado e já vira uma confusão total. Nós aqui sempre pedimos, e agora no estudo a gente fez a mesma coisa, para aceitar muita coisa que está chegando sobre nós, aceitar no sentido de que aquilo é possível ou não é possível. Nós conseguimos entender aquilo que chega para nós como informação, como sendo real ou imaginário, porque a gente foi criado no imaginário. Muitas das coisas que a gente aprendeu não eram verdades. Inclusive no colégio.
sobre história, sobre geografia, muita coisa não tinha uma realidade verdadeira. E hoje nós podemos questionar isso, questionar com a gente, não com o outro, né? Porque não adianta tu comprar uma briga externa sobre o pensamento daquela outra pessoa quando a pessoa não está preparada para entender que aquilo não é possível mais na vida dela, porque ela foi criada naquela regra. Eu vivo dentro de um sistema que não me permite olhar para os outros lados a não ser daquele jeito. Eu aprendi a fazer cerca com meu pai, eu só sei fazer a cerca daquele jeito. Mas eu não consigo pensar, eu tenho capacidade de pensamento, eu não consigo pensar que eu posso usar outro tipo de máquina para fazer aquilo e aquilo me beneficiar. Ah, mas é serviço, eu já escutei isso também. Uma pessoa ensinando uma filha minha a varrer, que a minha filha varria de um jeito e que ela tinha que varrer de outro jeito, porque era serviço de preguiçoso o jeito que ela varria. Mas não é para tirar o lixo. A ideia não é essa. E se o sistema que a minha filha desenvolveu para ela não é melhor, não é possível aquela outra pessoa mudar de ideia? Não, ela aprendeu daquele jeito. Eu vendo a Madu ali, vou perguntar para ti, Madu, que tu já está escolado. Tu faz doces e salgados. Tu tem a capacidade e paciência para ensinar quem está do teu lado que quer aprender, porque são níveis diferentes, né? Tu já sabe a marca e a maneira como tu coloca. Minha mãe sempre me diz isso. Eu faço no olho, eu nunca vou aprender. Nunca vou aprender, porque eu faço no olho, eu não sei como é que faz no olho. Eu tenho que ter medida, né? Pelo menos depois para me desenvolver eu vou fazer no olho. Mas é assim, né? É isso. Tu precisa ter essa capacidade de entender que aquela pessoa que está do lado não tem o teu entendimento. Tu pode ter aprendido no olho mesmo, de verdade, e aquilo você faz, só que o outro está do lado. E aí entra aquela outra, aí entra a parte da comunicação. Ah, tá aqui me incomodando, sai daqui que eu não, né? É assim que funciona. Porque a nossa paciência está no limite para várias coisas, né? Nosso andar hoje em dia, nós estamos caminhando de uma maneira muito, já olhando para os 2, 3 lados, assim, que qualquer coisa dita e falada hoje é comprometedor. O nosso processo aqui, e aí, quando a gente escolheu o tema, depois a gente começou a ler, é um tema muito extenso, a gente conseguiu cortar um pouco, porque a ideia principal é sempre olhar para dentro de nós e ver as nossas dificuldades e de que maneira eu ajo com a outra pessoa. Nós vamos chegar no processo do amor? Vamos. Vai ser uma hora que nós vamos conseguir realmente distribuir amor para todo mundo. Mas não é agora. Nossa caminhada está muito longe de entender que nós não somos iguais. Nós olhamos nós aqui todos, somos seres humanos inteligentes, capacitados, mas não somos iguais. A individualidade de cada um, somos indivíduos, né? A individualidade de cada um nos faz ter dificuldade de entender as capacidades do outro. Eu tive muito isso com meus filhos. Eu tinha muita dificuldade, porque o que eu enxergava na frente, é isso que eu estou falando, né? Eles estavam começando a enxergar e eu queria já que eles estivessem lá. Né? Graças a Deus, agora já estão no lugar deles lá. Mas é isso, é difícil. Então o meu aprendizado se deu agora, nesse processo de estudo, que é o conhecimento. Quanto mais eu estudo, mais eu abro minha mente. Por quê? Porque é uma coisa natural. É quando o Tico e o Teco conseguem se encontrar. Nem sempre eles conseguem, mas quando eles se encontram, aquilo é um flash de luz na cabeça da gente. Tudo se torna simples. Tu olha. Eu vi a respeito disso também, a capacidade de entendimento, que uma criança, até os 8 anos de idade, mais ou menos, ela consegue entender a distância de um carro para atravessar a rua, mas ela não consegue compreender a velocidade do carro. Diferente de nós, né? Tu olha o carro vem rápido, tu não atravessa. A criança enxerga o carro longe, se ele vem rápido, para ela é a mesma coisa do que ele devagar. Ela atravessa.
questão nesse sentido que a gente coloca sempre. Como que eu faço, eu e a Karine no caso aqui, né, como que a gente faz para um entender o outro no momento de transmitir essas mensagens, de a gente falar com vocês. Porque no momento em que a Karine está falando, eu estou aprendendo, né? Eu estou escutando a maneira como ela está pensando, e isso me faz eu entender que se eu penso diferente um pouco, por que ela pensa desse jeito? Né? É uma maneira que eu abro a minha mente para aceitação. E isso serve no diário da vida da gente, todos os dias. Assim. Isso é uma coisa assim, ó, que quando eu consegui compreender o ser humano, já faz um tempo, eu comecei a aceitar o ser humano. Eu aceito qualquer coisa que façam comigo. Eu repenso, tem coisas que eu me melhoro e tem coisas que eu me afasto. Aí a escolha é minha, né? Mas, se me disserem qualquer coisa sobre o meu ser, eu falar alguma coisa, me disserem qualquer coisa, eu vou ficar quieto e vou pensar, por que aconteceu isso? Aonde que eu errei? Eu não errei. A pessoa não quer que eu continue aqui perto dela, eu vou me afastar. Eu faço isso. É difícil? No início era difícil, mas depois aquilo é uma situação que é inerente ao ser humano. Nem todo mundo consegue conviver com todo mundo. As pessoas são... Tem gente que se aproxima mais e sente falta do outro. E tem gente que enxerga e dá arrepio, né? Que nem gato. Né? Essa é. E não... Até porque a opinião do outro a gente não pode mudar, mas a gente pode melhorar. Claro. Né? Essa é a ideia. Porque o que o outro vai te dizer, por isso que a Karine colocou aqui como crescimento mesmo, sabe? Se tu conseguir escutar, porque é difícil, né? Tem gente que fala mais do que escuta, eu conheço. Mas se a gente consegue escutar, é muito mais fácil de desenvolver até a relação. Porque chega um momento, não, para um pouquinho, eu te escutei a primeira vez, eu te escutei a segunda vez, agora tu vai me escutar. Entendeu? Nem tudo isso que tu falou é dessa maneira, eu faço desse jeito. Nada é fácil, né? Nós estamos aqui nessa escola da vida, que eu digo sempre que é muito mais difícil do que a gente pegar um livro e estudar, né? Fazer uma faculdade. Tem gente que diz assim, fazer medicina é difícil. Viver é mais difícil, né? Nós passar essa caminhada que a gente tem que passar, com todas as pedras que aparecem na nossa vida, porque a gente é muito sentimento, né? Tudo a gente sente. Isso é normal para a gente viver o sentimento, e tem que viver o sentimento para desenvolver a parte afetiva, e para transformar tudo isso em amor, nós temos que sofrer no início. O sentimento tem que judiar da gente um pouco para a gente conseguir transformar isso. Nós estamos na fase evolutiva com compreensão sobre o que é isso. Porque anos atrás a gente só vivia. Tu tem que fazer isso, tu tem que fazer uma faculdade para te arrumar uma profissão, para te trabalhar, para te ganhar dinheiro, ter uma família. Então era uma sequência que não mudava nunca. E aí o teu espelho de vida, para o homem era o pai e para a mulher era a mãe. E nós tínhamos que seguir a regra, né? Meu pai era um homem honesto, meu pai era... Tu também tem que ser. E hoje, as crianças que estão vindo aí com essa capacidade de compreensão que eles têm muito mais rápida, né? Nós estamos aprendendo, a gente está se adaptando às crianças, por incrível que pareça. Muita gente está perdida, né? Mas tem muita gente que já consegue entender que é um novo processo de vida. Que essa evolução, que essas crianças estão vindo, é para que nós, adultos, nos transformem. E quebre esses bloqueios e saia da caixinha. A gente vai ler mais um pouquinho, né? Para finalizar. Quando o apóstolo dos gentios escreveu essa exortação, não desejava dizer que devemos ser coniventes ou apáticos com tudo que é incoerente ou contraditório, mas
adiantam contendas ou imposições, pois cada existência está ligada a determinado grau de entendimento. Existe em nós um dispositivo psicológico, regulado pelo nosso estágio evolutivo, que absorve os conhecimentos e os ensinos de acordo com nossas conquistas nas áreas de percepção e do entendimento. Portanto, nosso modo de entender ou compreender alguma coisa deve-se a causas situadas nas profundezas da nossa alma, a qual se encontra em constante aprendizagem pelos caminhos da vida. Depois de uma primeira e de uma segunda admoestação, quer dizer, após compartilharmos nossas ideias com os outros, não devemos forçá-los ou coagi-los a aceitá-las. O aprendizado com amor implica em não obrigar ninguém a nada, pois de todos os sentimentos o amor é incontestavelmente o que mais salvaguarda a liberdade individual e o que mais assegura a livre iniciativa. De nada adianta tentarmos transformar a qualquer preço um homem faccioso, parcial, sectário. É-nos impossível alterar as leis naturais. Temos sim que aprender a respeitá-las, visto que a transformação só acontece quando estamos preparados para mudar. É isso aí por hoje. Por hoje é só. Vamos fazer a prece final, agradecendo pela palestra de hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.